a prestar atenção àquilo que o Senhor está dizendo, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava olhando, fui dar uma passeada por aí, e por incrível que pareça, há uma unidade em espírito, com vários movimentos em vários lugares. Não só é a videira que está pregando sobre o ano da aceleração. Existem vários outros ministérios também fazendo isso. E eu creio que nem todos eles se conversaram, ouviram o que o outro estava fazendo para fazer isso, não. Porque o Espírito de Deus está falando. O Espírito de Deus está dizendo às igrejas: há um tempo diferente acontecendo nesses dias. Há algo que Deus quer fazer, há algo que Deus quer preparar o seu povo para um tempo novo. E o nosso discernimento sobre esse tempo, que é um tempo que será acelerado. É um tempo que vai correr muito rápido. E para isso, nós precisamos de nos preparar. Nós precisamos de estar na direção correta. Imagina, você está preparado, você está em um carro, e esse carro está prestes a acelerar, e você está indo em uma direção. E depois de um tempo alguém diz para você que essa é a direção errada, que esse não é o alvo, não é o lugar para onde você deveria ir. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ajustar, nós temos que nos posicionar corretamente, ajustar as nossas velas, ajustar a bússola na direção correta. Por quê? Porque Deus vai acelerar, e se você estiver na direção correta, você vai atingir o alvo. Mas se você não estiver na direção correta, não adianta a aceleração. Para aqueles que estão andando na direção errada, não tem nada que possa se fazer, a não ser virar e voltar a caminhar na direção correta. Alguém diz amém sobre isso? Amém. Glória a Deus. E qual que é o nosso posicionamento? O que nós temos que fazer? O que temos que prestar atenção nesse tempo? Se Deus vai acelerar as coisas, se coisas vão passar a acontecer mais rápido, qual é a nossa parte nisso? Deus é poderoso, está escrito que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Quantos dizem amém? Quantos já experimentaram disso? Diz amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus está repreendido todo o sono da sua vida. Está repreendido todo o cansaço. Está repreendido todo o espírito de roubo da sua vida. Não se esqueça, você ainda é um crente pentecostal. O espírito de frieza ainda não está sobre a sua vida e nem vai estar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém diz glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. É muito bom pregar para uma igreja viva e acordada, Às vezes está vivo, mas está dormindo. Então é bom que seja vivo e acordado. Alguém diz glória a Deus? Aleluia. O Senhor é bom. Então cabe a você se posicionar corretamente. E como que nós nos posicionamos quando recebemos uma palavra de Deus? O que fazer quando eu recebo algo da parte de Deus? Quantos têm promessas? Diga amém. Amém. Existem promessas que Deus faz para você individualmente, que ela é completamente personalizada, de acordo com os seus sonhos, de acordo com desejos. Às vezes são desejos que Deus mesmo colocou no seu coração. Existem palavras, promessas que são coletivas, que elas são dadas para uma multidão de pessoas. Por exemplo, para o povo de Israel, o povo hebreu, existia uma promessa. Qual que era a promessa? Lhes foi dada a terra prometida. Para quem era a terra prometida? Era para todos. Porém só entraram nela aqueles que creram, aqueles que continuaram perseverantes e crendo na promessa que Deus havia dado. Quando nós recebemos uma palavra, e essa palavra é para todos, é para toda a igreja, mas é assim, inevitável que alguns não vão participar disso, e talvez até termine o ano falando: cadê a aceleração que estava sendo falada no início do ano? Aí não aconteceu nada aí.
Ah, olha a minha vida. Pelo contrário, parece que as coisas fizeram foi ir mais devagar. É muito provável que nós vamos chegar ao final deste ano com pessoas falando isso. Mas também, com toda certeza, nós vamos chegar ao final do ano com gente falando: uau, esse ano foi poderoso, como nós avançamos, como nós conquistamos, como coisas foram destravadas, que eu nem imaginava que aconteceriam nesse ano, mas aconteceram. Alguém diz glória a Deus? Pergunta ao seu irmão: essa pessoa vai ser você? Glória a Deus. E quais são as observações que nós precisamos para permanecer nesta posição? O propósito, o local do propósito é uma posição que você se posiciona em Cristo, em Deus, em relação às circunstâncias, em relação aos fatos que estão à sua volta. E quando você está dentro do propósito de Deus, é impossível que as coisas deem errado. Quando eu digo dar errado, entenda, não significa que nada de errado vai acontecer. Significa que ainda que aconteça algo errado, Deus é poderoso para fazer com que absolutamente todas as coisas cooperem para o seu bem. Porque é isso que está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sendo assim, qual que deve ser a minha e a sua preocupação? Estar dentro do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus esse ano será acelerado. E uma vez que você estiver dentro do propósito, é como se você estivesse em uma escada rolante, que de repente ela vai pegar uma velocidade diferente. E tudo que você precisa de fazer é estar nela. Apesar de ser um tempo de aceleração, não significa que vai ser um tempo de cansaço. Será um tempo também de descanso. Por quê? Porque quando você está dentro do propósito de Deus, é um tempo de descanso, que é quando você entrega para Deus. Ainda que coisas estejam acontecendo à sua volta, ainda que lutas e tribulações estejam ali, você vendo isso, você pode descansar em Deus. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Pastor, mas como eu descanso, sendo que eu estou vendo aquela circunstância? O seu descanso mostra e determina, na verdade, em quem você confia. Quando você confia genuinamente no seu Pai, você fica descansado. Por quê? Porque você sabe que Ele cuida de você. Sim ou não? Uma criança, quando ela está nos braços da mãe e ela dorme tranquilamente, significa que ela confia na sua mãe, ela confia no seu pai, ela sabe que ali ela pode descansar tranquila, ela sabe que ali ela pode ficar sossegada, que não vai ter problemas. Por quê? Porque o pai e a mãe estão ali para protegê-la. Assim somos nós em relação a Deus. Ainda que lutas, ainda que tribulações, ainda que aflições, ainda que problemas e incertezas estejam à sua volta, você precisa aprender a descansar em Deus, a confiar nele. Pastor, às vezes alguém diz, né? Mas eu não tenho sangue de barata para ficar quieto em meio a isso. Não precisa de ter sangue de barata para isso, precisa de ter fé. Precisa ter confiança em Deus, precisa confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. E como que eu faço para confiar mais na palavra de Deus? Meditar nela. Falamos semana passada, por esses dias, que os nossos sentimentos é resultado de algo. Medo, confiança, alegria e tristeza são resultados dos nossos pensamentos, da nossa meditação. Expectativa de coisas boas, isso gera sentimento. Expectativa de coisas ruins também vai gerar sentimento. E expectativa de coisas ruins vai gerar medo, aflição, pânico, crise de ansiedade. Expectativa de coisas boas vai gerar alegria, vai gerar tranquilidade, vai gerar satisfação.
vai gerar a sensação de plenitude, porque isso tem a ver com fé. Fé é ter expectativa de coisas boas. Deus é bom, amém? Ele te ama, amém? E o diabo sempre vai dizer, mas, ele te ama, mas, ele te ama, mas olha a sua vida, mas olha como que você está vivendo, mas olha isso e olha aquilo. Quando você receber essa palavra, que Deus te ama, e vir um mas, repreenda em nome de Jesus. Porque isso não procede de Deus. Isso é o medo querendo trazer incerteza, insegurança na sua vida. E o diabo, ele aprendeu o modus operandi de agir nesse mundo. Esse mundo, ele está sendo controlado por pessoas ultra mega influentes, ultra mega importantes para esse mundo. E na verdade não são elas que controlam o mundo, elas são controladas pelo diabo, e que exerce influência sobre elas. E elas são canais do medo, canais para deixar pessoas em pânico. O diabo descobriu que a forma dele controlar as pessoas é trazendo medo, insegurança para elas. Porque a partir disso, uma vez que elas têm medo, uma vez que elas têm insegurança, elas podem ser conduzidas facilmente a todo tipo de procedimento, a coisas mais esquisitas. Nós estamos vendo, né, nesse ano que passou e no ano de 2020, coisas que até então eram completamente improváveis de acontecer. Por quê? Porque o diabo está controlando as pessoas através do medo. Jamais deixe que o medo tome conta da sua vida. Medo é um tipo de sentimento. Sentimento é produzido por pensamentos, por meditação recursiva. Todas as vezes que você meditar em situações A, B e C, muito cuidado, porque estas circunstâncias podem produzir medo na sua vida. Pastor, e o que eu faço para lidar com isso? Controle o que você pensa. E como que eu controlo o que eu penso? Controle o que você fala. Alguém diz glória a Deus? As suas palavras determinam tudo que você vai usufruir na sua vida. Crie, por isso eu falei, quantos creem? Então, ao ver isso aqui todos os dias, lá onde estiver, na sua casa, declare: eu e a minha casa somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, eu e a minha casa somos abençoados, eu e a minha casa somos guardados pelo Senhor, nós somos supridos, somos abundantes, a bênção de Deus está sobre mim. E vai ter um filho do inferno, ou algum pensamento de lá, dizendo mas, e toda vez que você ouvir um mas, repreenda-o. Ele não procede de Deus, ele não vem de Deus. Em Deus não existe um mas, em Deus existe o sim. Nele sempre tem o sim. Por quê? Porque Ele é o seu Pai, Ele é aquele que cuida de você, Ele é aquele que te supre, Ele é aquele que te prospera. Aleluia. Eu estou muito enfesado hoje. Enfesado, transliterando, cheio de fé. Enfesado. Enfesado em outro lugar é alguém que está com raiva. Não, não estou com raiva, eu estou cheio de fé. E quando você abre a boca para falar das coisas de Deus, você também se enche de fé. Quer ser cheio de fé? Fale a palavra de Deus, propague a palavra de Deus. Lute contra coisas, situações que queiram dizer que você não é. Cadê os casados aqui? Glória a Deus. Vou dar um exercício para você essa semana. Glória a Jesus. O casamento é a melhor ferramenta para transformar você em Jesus Cristo. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Confesso, ou melhor, confesso que alguns poucos meses de casamento me tornou mais parecido com Cristo que 10 anos vivendo solteiro. Aleluia. Quer parecer com Cristo? Case-se. Glória a Jesus. Alguém quer casar aqui? Amém. Só os que querem casar, levanta a mão bem alto. Só vai casar quem levantar o mais alto possível. Glória a Jesus. Aleluia. É isso aí. Deus é bom. Cadê as irmãs aqui? Eu quero te dar uma chave. Você sempre terá o marido que você declarar.
Quer ter um marido próspero e abençoado? Declare isso e chame isso todos os dias. Pastor, eu tenho o Shrek lá dentro de casa. Então declara. Chama a existência o marido que você quer. Mas não é depois de falar, você é isso, isso. Mas tem um detalhe, um pouquinho abençoado. Não fala isso não. Profetiza, declara, abre a boca. Eu falei para os irmãos, acho que semana passada, que eu sou uma bênção na minha casa. Só Jesus sabe o tanto. Eu tenho que profetizar isso, amém? Alguém também acha isso? Você é uma bênção na sua casa? Glória a Jesus. Jesus me transformou. Ele liberou a palavra dele sobre mim. Agora não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Amém? Mas de vez em quando a carne, ela ainda tem algum lugar, em alguma circunstância. E eu, assim, deixei a minha esposa um pouquinho estressada. E sabe quando alguém te chama e fala, fulano, vem aqui que eu quero falar com você agora. E você já sabe que pela tonalidade que, assim, vai acontecer alguma coisa. Eu falei, Jesus me livra, o que eu vou fazer agora? E eu cheguei lá e falei, amor, eu estou aqui, pronto a me tornar tudo aquilo que você declarar, aleluia. A conversa foi muito melhor. Acredita? Então, quando você tiver aquela conversa caliente com seu esposo, com seu cônjuge, com a sua esposa, ao invés de você declarar que ele não faz, que ele não é, que ele não fez, que ele não foi, que ele foi grosso, estúpido, mal educado. Alguém já viu esse filme em algum lugar, passando algum dia? Então você vai, pastor, mas eu vou falar de algo que não é verdade? Deus faz isso com você o tempo inteiro, meu filho. Ou você achou que você era a 7ª Coca-Cola do deserto? Você sabe o que Deus fala sobre você? Ainda, deixa eu te dar um exemplo. E preste atenção nisso. Você pode ter acabado de pecar, lambrecado lá no pecado. Sabe o que Deus vai falar? Filho amado, lavado, redimido e justificado. Deus faz isso. E aí agora você quer dizer que você não pode fazer isso com alguém? Pergunta para o seu irmão, e aí irmão, o que nós vamos fazer? Então quer dizer que eu posso pecar, eu posso fazer? Não estou dizendo sobre isso. Quem vive dessa forma não conheceu a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é provisão e permissão, ou é anulação de pecados, não é isso. Graça de Deus é providência para te libertar do pecado, para te libertar da escravidão desse mundo, para te libertar do estilo de vida horroroso, do estilo de vida do medo, da escravidão de si mesmo. Alguém diz glória a Deus? Ele te ama. Ele enviou o filho dele para morrer no seu lugar. Ele é amor. Todas as vezes que ele tiver uma palavra para você, ele sempre vai dizer filho amado, vai dizer filho abençoado, vai dizer tenho coisas novas para você, tem um tempo abençoado para o seu casamento, tem um tempo de plenitude na sua vida. Quantos querem isso da parte de Deus? Diga amém. E ele quer te usar para isso. Quando você fala, né, que vai se tornar como Cristo, o casamento é um bom lugar para se tornar como Cristo, sim ou não? É, pastor, é um lugar de muito sofrimento. Não estou dizendo isso não. Não estou dizendo que casamento é um lugar de se tornar de sofrimento, não. Cristo teve seu sofrimento, sim ou não? Teve. Mas como é que Cristo vive hoje? Cristo não sofreu a vida inteira. Cristo, ele teve um tempo de sofrimento. O casamento traz angústia às vezes, traz ajuste assim, ele confronta você nos mais, né, quadradinhos obscuros que tem lá na sua alma. Porque antes você estava na sua família, você fala, não aguento mais esse meu irmão, esse meu pai, e agora você casa e não tem nem opção de dormir em cama separada. Glória a Jesus por isso. Jesus pegou você, hein? Glória a Deus, aleluia. Fala aí, tem alguém casado aí?
Fala para o seu irmão, Jesus te pegou, hein, irmão? Aleluia. O mover chegou na sua vida, hein? Glória a Deus. Pastor, em qual parte que eu vou me tornar como Cristo? Cristo sempre tem uma palavra poderosa para liberar na sua vida. Seja alguém que sempre tem uma palavra poderosa para liberar. Não importa o lugar em que você vive, não importa o meio, não importa quão tóxico seja. Quando você disser, haja luz, o que vai acontecer? Vai haver luz. Por quê? Porque a Bíblia diz, entendo o que eu estou falando, eu não estou falando nenhuma heresia, Jesus disse isso. Tem uma certa ocasião que Jesus ele pergunta para os fariseus e diz para ele: não está escrito na vossa lei, sois deuses? E está escrito na palavra também que assim como ele é, nós seremos. Então nós somos o quê? Um Cristozinho em treinamento. Amém? Fala para o seu irmão, você é um Jesus Cristo em treinamento. Fica tranquilo que vai chegar lá. E Jesus é aquele que sempre tem uma mensagem de boas novas. Ele sempre tem uma mensagem de esperança. Ele sempre tem uma palavra de vida. Onde ele chega, o morto ressuscita. Onde ele chega, o doente é curado. Isso aponta para isso literalmente, mas também aponta para isso espiritualmente. Por quê? Porque Jesus, ele é a fonte da vida. Ele é a fonte do amor. Ele é amor. E você é um representante dele, amém? Glória a Deus. Então, sempre que você vê alguém fazendo algo errado, libere uma palavra que vai gerar. Porque toda palavra que você libera, gera. Libere uma palavra que vai gerar coisas boas. Que vai trazer ânimo àquilo. Não é muito incomum você ver pessoas, eu já vi isso, relato de pessoas que eram casadas e um dos cônjuges vivia dizendo: você está me traindo, você me trai sempre, você é adúltera, onde é que você estava? Eu não confio em você. E isso foi produzindo algo tão ruim, que depois de um tempo, aquele cônjuge que nunca havia traído, traiu. E aí vai se explicar, né? Que focinho de porco não é tomada. Na verdade, o que aconteceu? O que aconteceu foi que aquele outro cônjuge chamou à existência o adultério o tempo todo, até que ele veio à existência. Até que ele aconteceu. Então vou te dar uma chave. O que você desfruta no seu relacionamento é resultado do que você traz à existência. Pastor, mas tem coisas que eu falo que não quer dizer aquilo, e o outro lado interpreta daquele, não tinha nada a ver. Ok, eu entendo isso. Nesse momento você tem que orar. Orar e repreender todo problema na comunicação. E se não der jeito, chama um moderador. Quem que é o moderador? É um discipulador, é o obreiro, é o líder, é o pastor Aloysio, é o pastor Luiz, alguém. Chama alguém. Principalmente se chegar um momento em que você fala grego e ela está falando aramaico. Para quem não é casado, acha que isso é impossível de acontecer. Mas fica tranquilo, você poderá perceber isso. Em algum dia você vai casar, e quando você casar, você vai falar algo, e aquilo vai produzir quase que uma guerra nuclear. E você não teve a menor intenção. Quando acontecer isso, você lute primeiro, repreenda, não é o demônio da pessoa, não. Peraí que eu vou expulsar esse demônio de você. Não faça isso, você vai arrumar mais guerra ainda. Você vai orar sozinho e falar: Satanás, eu te proíbo de ficar querendo atrapalhar a comunicação minha e da minha esposa. Está quebrado e repreendido, eu não te aceito. Todo espírito de confusão nos idiomas, todo espírito dessa torre de Babel na minha casa, cai por terra hoje. Glória a Deus. E em seguida procure alguém para conversar. Por quê? Porque às vezes o cônjuge acha que ele está corretíssimo, que a visão dele é assim, ele tem a visão do juiz dos juízes, do Deus Todo-Poderoso, e ninguém mais está correto nesse mundo. E tem que alguém vir contar para ele, falar: irmão, você está meio assim, enxergando, está bem míope. Já viu adolescente? Adolescente, ele não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, mas acha que tem
aquele microscópio novo que foi lançado recentemente para poder ver as coisas. Você tem ideia, não sei se você sabe, mas o Hubble está sendo aposentado. Não é mais o Hubble, agora é um outro microscópio, que eu não sei o nome dele, eu sei que ele entrou, está sendo lançado. Então, normalmente os adolescentes é assim. E às vezes precisa de alguém chegar lá e contar para ele. Quantos têm o Espírito de Cristo? Diga amém. Glória a Jesus. Se posicione em fé. Como que eu me posiciono para este tempo? Crendo na palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. Pastor, você fala demais sobre isso. Eu vou falar sobre isso até o dia que isso tornar realidade na sua vida. Enquanto isso não se tornar uma realidade na sua vida, eu não posso parar de falar sobre isso. E o dia que isso se tornar realidade, você também vai querer pregar sobre isso, vai querer falar sobre isso, porque esta é a chave de mudança que você tem para mudar a sua vida, para mudar o seu casamento, para mudar as circunstâncias onde você está, para mudar os seus filhos. Volta e meia que eu viajo para Goiás, nos últimos anos eu tenho ido na casa de um amigo, de um pastor. E olhando como ele educa os seus filhos, eu falei, uau, que coisa poderosa. Ela tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E uma mocinha, eles têm coisa de 14, 12 e 8 anos, coisa assim. Mas a forma com que ela chama os filhos me chamou a atenção. Os filhos têm nomes, mas ela não chama os filhos pelos nomes. Ela chama eles, um deles se chama Valente. Valente, vem cá. Cadê o Valente? Você é meu valente, glória a Deus. Nada poderá te resistir. Você é valente de Deus. E o outro se chama Vencedor. Ou é Campeão? Eu não me lembro. Campeão. O outro é Campeão. E sempre que ela vai chamar ele, é o Campeão. A hora que ela fala Campeão, ele já sabe quem é. Então ela chama ele, você é o Campeão. Está na hora do almoço. E a menina, a mocinha de 8 anos, você é a princesa. E eu fico olhando, fiquei pensando, uau, não tem como a vida desses meninos darem errado. Por quê? Porque eles estão ouvindo desde o ventre, desde criança, que são valentes, vencedores, campeões, que são princesas que estão ali. E essa palavra, ela não é em vão. Isso vai gerar resultado, isso será inculcado na cabeça deles. E a hora que surgir qualquer circunstância na vida, o que virá na cabeça deles? Aquilo que eles são. E o que eles são? Aquilo que os pais falaram para eles durante a infância, durante a vida deles. Um detalhe interessante sobre a vida de Abraão, é que Abraão durante anos e anos e anos, correu atrás da promessa. Ele orou, ele se encontrou com Deus, ele cresceu, ele avançou. Mas tem um detalhe, tem uma chave ali. Com quantos anos Abraão estava quando Deus mudou o seu nome? De Abrão para Abraão. 100 anos. Quantos anos Abraão estava esperando pela promessa? Desde que se casou. Desde quando estava na terra de Ur dos Caldeus. Ele poderia ter talvez aí 40, 50 anos de idade. Ele estava esperando a promessa talvez por 50 longos anos. Era uma promessa de Deus, sim ou não? Era uma promessa de Deus, sim ou não? Tem um detalhe curioso nessa história. Quando Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e Abraão quer dizer pai de multidões. Quanto tempo depois ele tomou posse da promessa, a promessa veio à existência? Alguém chuta? Quantos anos? Ele teve um filho com 100 anos. Quanto tempo depois que Deus muda o nome de Abraão, Sara engravida? Ele estava há quantos anos esperando a promessa? 50 anos. Quanto tempo depois que Deus muda o nome dele, a promessa vem à existência? Sara engravida. 3 meses. Pode falar. Uau!
E nota, o que significa Deus ter mudado o nome de Abraão? Significa que a partir de agora, ele tem que se identificar. A identidade dele teve que mudar primeiro. E ele teve que conceber a ideia, se acostumar com a ideia, de isso virar uma realidade dentro dele, que ele era pai de multidões. E como que isso aconteceu? Em tudo aquele lugar que ele ia, o seu nome era chamado. Quantos aqui, óbvio, você trabalha em lugares, você vai fazer uma consulta, você vai em algum lugar e alguém vai chamar o seu nome. O senhor que é o senhor fulano, sim ou não? A senhora que é a senhora fulana, não é isso que acontece onde você vai em qualquer lugar? Me dá os seus documentos. E o que aconteceu com Abraão? Todo lugar, Abraão ia em algum lugar, ia no médico fazer alguma coisa. Eu estou só parafraseando, trazendo isso para o tempo presente. Ah, pai de multidão, como que você está? Tudo bem? Veio fazer o exame, né? Da quarta idade, já está com 100 anos. Ah, que bom. Porque tem a terceira, né? E tem a quarta. Abraão já estava indo para a quarta idade. Não tinha a menor esperança de se tornar pai naquelas circunstâncias naturais que Abraão estava vivendo. E a esposa agora tem que falar com Abraão. Como é que ela chama? Pai de multidões, vem tomar café. Pai de multidões, vem almoçar. Pai de multidões, vem dormir. Pai de multidões, olha o seu chazinho. Aí chega alguém para conversar lá com Abraão. Seu pai de multidões. Imagina isso, Abraão escutando isso recursivamente. Por que Deus mudou o seu nome? Porque a identidade dele precisava ser mudada. Ele precisava de entender que ele era pai de multidões. O que aconteceu quando ele entendeu isso? Depois de esperar pela promessa, se encontrar com Deus, falar com Deus, experiências 1000 durante aproximadamente 50 anos. Quando ele muda a sua fala, quando ele muda o seu nome, quando muda a forma de falar, o que acontece? Em 3 meses, Sara engravida. Eu não sei quanto tempo você está lutando com algo. Você está lutando talvez com um filho, você está lutando com um cônjuge, e você talvez já tentou tudo, de todos os meios e formas, para tentar trazer à existência uma realidade que nunca existiu. Talvez essa seja a chave que você está precisando na sua vida. Pastor, mas eu vou pagar mico de falar. Abraão também pagou muito mico. Às vezes para receber a promessa tem que pagar mico. Você está disposto? Quem está disposto a pagar mico para receber a promessa, diga amém. Imagina um vizinho que conhecia Abraão há muito tempo. E o vizinho, a hora que Abraão passava, talvez, o vizinho ficava assim, pai de multidão, cara velho, não tem filho. E aí, está disposto a descartar o que outros vão falar, o que outros vão pensar, em prol da promessa? Quantos têm promessa da parte de Deus? Diga amém. Quantos a partir de hoje vão declarar e chamar a promessa até que ela venha à existência? Diga amém. Glória a Deus. Eu quero ler com você outro versículo que está em Apocalipse 12, de 7 a 12. A partir do 7, projeta para mim, por favor. Glória a Deus. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Próximo. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem é esse que foi expulso, que acusa os crentes de dia e de noite? O próprio diabo. Ele é o acusador. Deixa eu te dar uma chave aqui. Quem que é o acusador das nossas almas? Diabo. Preste atenção.
todo mundo que tem um estilo de vida de acusação se parece com ele, porque esse é o espírito dele. Independente do que alguém faça, não aponte o dedo para acusá-lo, não aponte o dedo para condená-lo, porque esse não é o espírito de Cristo. Cristo não veio para condenar o mundo. Quando trouxeram aquela mulher que deveria ser apedrejada, o que ele disse? Ele não teve uma palavra de condenação, muito pelo contrário. Ele teve uma palavra de misericórdia, uma palavra de sabedoria. Sempre tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de graça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser unicamente a que promova graça àqueles que a ouvem. Está escrito. Alguém diz glória a Deus? Então, todas as vezes que alguém acusa alguém, é perigoso que há um espírito luciferiano por trás disso. O espírito da acusação, incrível. Essa semana eu escutei um médico ímpio falar um negócio que eu falei assim, nossa, até o ímpio viu isso. Ele estava falando que o mundo está sendo controlado pelo medo e pela culpa. Eu falei, quem falou isso para esse cara? Porque eu nunca vi ele falar de Jesus, nunca vi ele falar de nada, e ele não parece ser cristão. Mas esse tipo de mensagem, quem tem, é quem já conheceu a graça. Por quê? Porque a condenação não procede de Deus. Deus não estabeleceu você para condenar ninguém. Deus não estabeleceu você para ficar como juiz de pessoas. Não. Você é alguém que se parece com o príncipe da paz. Você é um enviado dele. Você é um enviado do Senhor Jesus. E quando a palavra de Deus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você tiver julgado, você também será julgado. Com a medida que você medir, você também será medido. Isso significa o seguinte: Deus, ele tem um propósito de ensinar você, amém? Glória a Deus. Todas as vezes que você julgar alguém, não interessa se essa pessoa está certa ou errada, não interessa se ela até merece o que você vai falar ou o que você vai fazer. Todas as vezes, sem exceção, que você julgar alguém, chegará um momento, eu até brinco, né? Nesse momento que você é isso, você é desonesto, vai chegar o momento em que você estará no mesmo lugar, na mesma posição dessa pessoa, e também será julgado da mesma forma. Porque está escrito, foi Jesus que falou e a palavra dele não vai cair por terra. Ele disse, a régua que você usar para medir, será usada para medir você. As palavras que você usar para condenar, serão usadas para condenar você. Pastor, mas isso é lei. Não, isso não é lei, isso é misericórdia. Deixa eu te explicar por que é misericórdia. Porque lei tem a ver com plantação e colheita de maldição. Isso não é colheita de maldição. Colheita de maldição é o que dizem por aí, semeou vento e colheu o quê? Quem semeia vento, colhe tempestade. Fala para o seu irmão, essa palavra não é para a sua vida. Porque a maldição já foi lançada na cruz do Calvário. O máximo que vai acontecer, você semear vento, você vai colher vento. Porque quando você julga, você também será julgado na mesma medida que você foi julgado. Isso não tem a ver com maldição, isso é misericórdia. Por que é misericórdia? Porque Deus está mostrando para você, tentando te ensinar que é para você aprender a ser misericordioso como Ele é. Porque Ele, podendo julgar e condenar, Ele não julga e nem condena. Pelo contrário, Ele morre no lugar para salvar a pessoa. E quando você julga e condena, você está exercendo um papel que não é a sua função exercer. E aí o que Deus faz? Deus dispara um cronômetro espiritual naquele momento, que a hora que ele chegar em zero, você vai estar naquela mesma posição, naquele mesmo lugar, sendo julgado da mesma forma. Para quê? Para você entender, para você aprender que é melhor ser misericordioso do que ser juiz. Tem uma passagem na Bíblia que quando eu li eu fiquei com medo, que diz o seguinte: o juízo será
sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Eu falei, divino Padre Eterno, Senhor, me guarda, me livra, que eu peço perdão por todo julgamento que eu fiz, até agora da nossa morte, amém. Sabe aquele negócio assim? Porque eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque até então eu não tinha revelação sobre isso. Depois que eu li esse negócio, todas as vezes que eu vou julgar alguém, eu penso, eu quero misericórdia quando eu for julgado, ou eu quero sem misericórdia quando eu for julgado. Então é melhor ser misericordioso na hora de julgar, porque se eu sou misericórdia na hora que eu julgar, vai ter misericórdia na hora que eu for julgado. Está escrito, é a palavra de Deus. Vamos continuar? Projeta novamente, por favor. Pode projetar o próximo versículo. Eles, pois, o venceram. Eles venceram quem? Quem que eles venceram? O diabo. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Alguém diz glória a Deus por isso? O que significa isso? Isso significa que a forma de nós vencermos o diabo é através destas 3 chaves. Projeta novamente. Eles o venceram por causa, fala comigo, do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós acabamos de ler que o diabo foi lançado nesta terra, e pouco tempo lhe resta. Passa para mim o próximo, por favor, tem mais algo? Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O mundo jaz no maligno. Nós estamos assistindo de camarote essa profecia se cumprir nos nossos dias. Olha, eu confesso, eu estou com 50 anos e eu não vi tanta coisa tão complexa e complicada como eu tenho visto. E tem coisas que eu começo a ver, eu cancelo. Às vezes alguém me manda um vídeo, eu já percebo o teor do vídeo, eu vejo 10 segundos dele e falo, não quero ver mais, eu já sei do que se trata. Por quê? Porque é morte o tempo inteiro. O diabo, ele foi lançado na terra, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. E a forma que você tem, que eu tenho, que nós temos, de vencer o diabo, é através do sangue do Cordeiro. Como assim o sangue do Cordeiro? É não permitindo que o diabo lance condenação sobre a sua vida. Todas as vezes que alguém falar, fala na frente, abençoado. Agora, você é justificado. E se você não puder gritar, fale internamente para você mesmo. A Bíblia diz que eu sou justo, é assim que Deus me vê. Se Deus me vê assim, não me interessa quem vê diferente. Problema de quem é cego e míope não tem revelação. Deus disse que eu sou justo e é assim que eu vou me portar. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, porque a acusação foi vencida na cruz do Calvário. A cédula, aquela nota promissória que era contra você, foi vencida na cruz do Calvário. Ela foi paga completamente. Jamais aceite na sua vida qualquer tipo de condenação. E pastor, e se eu errar, peça perdão. E se eu pecar, peça perdão. E se eu fizer errado, se arrependa. Mas arranque imediatamente da sua vida todo e qualquer tipo de condenação. Condenação faz mal, condenação te escraviza, condenação te prende no medo, condenação te prende em práticas erradas. Se tem algo que você deveria fazer o mais rápido possível, se você tiver com aquele segredo do diabo na sua vida. O que é o segredo do diabo? É quando você tem coisas que você faz ocultamente que é pecado. Você deveria confessar e ficar livre desse julgo o quanto antes. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se tem algo que pode te escravizar, é o segredo. Existe a maldição do segredo.
Quando o diabo fala para você, olha, não conta para ninguém, porque quando você contar para alguém, eles irão olhar para você, eles irão pensar coisas ruins de você, o pastor nem vai mais querer olhar na sua cara. Como assim? Deus nunca vai virar as costas para você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que vai acontecer comigo? Ainda que os meus pés vão para a morte, ainda que eles corram para o pecado, ainda que eles vão para lugares que não tem a ver com Deus, morte não tem a ver com Deus. O salmista ele começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me junto às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É isso que o pastor faz. Mas ainda que eu vá para a morte, ande em caminhos de morte, veja aquilo que é morte, ainda assim a tua mão estará comigo. Sai, demônio! Todas as vezes que você se sentir acuado, acusado e mal, expulsa, porque isso não procede de Deus, isso não vem do Senhor, isso não tem a ver com Deus. Ele veio para salvar o perdido, ele não veio para condenar o mundo, muito pelo contrário. Ele veio para te livrar e te libertar de todo tipo de condenação. A forma de você vencer o diabo é através do sangue do Cordeiro. Todas as vezes que o diabo vier te acusar de alguma coisa que aconteceu, porque o diabo ama o passado. O diabo assim, ele ama o passado. Lembra a ele do futuro dele. Vai ser no lago de fogo e vai arder em enxofre e nunca mais vai se apagar. Capeta, pode ir lembrando do passado, porque o futuro vai ser horroroso, e o meu vai ser bênção, porque eu já li o livro, lá está escrito, vai ser poderoso, vai ser de vida, de glória, de desfrute na presença de Deus. Eu tenho umas teorias malucas, né? A maior libertação que você pode receber depois da libertação do pecado, é a libertação do próprio corpo. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de morrer. Olha, quando esse Covid vai morrer, eu falo, então eu vou lá, vamos ver se acontece comigo, porque eu estou louco para deixar esse corpo e ir para o céu logo. Estou louco para ser liberto disso, acabar isso tudo e irmos desfrutar o que tem no céu. É claro que eu quero ir somente quando tiver concluído o que tem que fazer aqui, porque eu quero chegar lá com tudo no lugar, com todas as divisas e conquistas, porque a palavra de Deus diz que quando nós morremos, as nossas obras nos acompanham. Então eu quero chegar lá com tudo que eu tenho que chegar. Mas em nada tenho considerado a vida preciosa demais para mim. Olha que eu falo isso, nem posso falar isso muito perto de alguns familiares da minha esposa. Amor, o que é isso? Não faz um negócio. Eu falo, meu bem, é para lá que nós vamos, fica tranquilo, você vai junto, aleluia. Não fala que vai morrer não. Eu falo, não, não estou falando que vou morrer, estou falando que vou para o céu. São coisas completamente diferentes. Morrer e ir para o céu é coisas completamente assim fora. No Novo Testamento, a palavra de Deus, quando alguém morre, ela não diz que ele morre, ela diz que ele dorme no Senhor. Então, aos que dormiram no Senhor, um dia nós iremos encontrar com eles na glória. Alguém diz aleluia? Aleluia. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. O que é isso, a palavra do testemunho? É quando você abre a sua boca para testemunhar, você vence o diabo. Quando você abre a sua boca para confessar a palavra de Deus, você vence o diabo. Abre a sua boca e declara, e chama a existência. Tem uma situação horrorosa, declara como que essa situação vai ficar. Se tem uma coisa que eu evito é contar notícia ruim, porque de alguma forma eu estou reafirmando aquilo. Contar que pessoas caíram e que aconteceu coisas ruins e que se estrupiaram e que quebraram. Não, eu prefiro contar notícia boa. Prefiro ser um porta-voz de boas novas, de boas notícias. Por quê? Porque isso tem a ver com Deus. É isso que Deus faz. O seu filho veio para trazer boas novas para a sua vida. Veio para salvar você de tudo, incluindo de você mesmo. O bom pastor é aquele que salva a ovelha dela mesma. Às vezes ela é uma linha sem alça toda a vida, mas o bom pastor vai lá, pega ela, põe no braço e leva de novo para o aprisco. Esse é Jesus. Ele veio para dar a sua vida, para salvar você. Alguém diz amém? Exibe ainda o versículo, deixa ele aí.
A última coisa, o anterior, por favor, o 11, por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, esse mundo não presta, esse mundo não tem nada que vai melhorar nele, não se iluda. Não existe nenhuma tecnologia, ou pessoas, ou líderes, que vai tornar esse mundo melhor. O máximo que nós vamos conseguir é fazer com que ele não piore, mas isso é o máximo. Isso é a melhor das hipóteses, e ainda assim, biblicamente, a Bíblia diz que vai piorar. Olha, esse mundo é um mundanique. É toda a tecnologia do nosso tempo construída para um naufrágio. Não tem nada que presta nesse mundo. O nosso caminho é para cima. A nossa vida, o nosso tempo precisa ser dedicado para Ele, para viver para Ele, para andar nele, para buscar a Ele. E está vindo agora um tempo de aceleração. Está vindo um tempo onde Deus quer acelerar a sua vida. Muitas coisas que demorariam anos para acontecer, vão começar a acontecer de forma muito rápida. E você precisa estar alinhado com o propósito de Deus, para avançar, para conquistar, para trazer à existência as coisas que não existem. Quantos creem nessa palavra?